Fazer um vídeo sobre o risco moral. Bom, então por quê? Porque é desse comentário aqui, vamos lá. Sapoia. Eles não se alavancariam tanto se soubesse que não haveria alguém para salvá-los. Procura o significado de moral hazard. Ele está falando com relação aos bancos, com relação à crise de 2008, que os bancos não teriam se alavancado se não houvesse alguém para salvá-los. Mas não é bem assim, não é o banco que se alavanca, é o dirigente do banco que empurra o banco para a alavancagem. Ele não está separando o banco do dirigente do banco. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Sua fé inabalável no governo, eu não tenho fé inabalável no governo, assim como eu não tenho fé inabalável no mercado também. Não encontra sustentação no mundo real. Saiu hoje no Wall Street Journal que a SEC concluiu que a Fannie e a Freddie, que são do governo, esconderam os empréstimos sobre pais em seu balanço. Não é só empresas do governo que cometem fraudes contábeis. Todo mundo comete fraude contábil. Teve aqui no Pan-Americano no Brasil, tem a Enron nos Estados Unidos, tá? Isso aqui não é privilégio do governo cometer fraude contábil. Então ele está querendo jogar como se o governo fosse ruim e o mercado é bom. Provavelmente ele é um defensor da escola austríaca. Então eu não tenho fé inabalável em nada, nem em mim mesmo. Eu sou adepto da falibilidade radical do George Soros, onde todos os construtos humanos são falhos. Então, pela falibilidade radical, conclusão que a gente chega? Que o governo é falho em alocar recursos, em dizer o quanto que se deve produzir. Então, por isso, ele tem que ser complementado pelo mercado. E o mercado é falho porque ele é muito otimista algumas vezes e muito pessimista outras. Então, ele é muito bipolar. Então, ele tem que ser regulado e contido pelo governo severamente, porque senão ele se autodestrói. O risco moral. O que é o risco moral? Ele falando, né? Eles não se alavancariam tanto se soubesse que não haveria alguém para salvá-los. Procure significar. Ele está falando como se eu não soubesse, tá? Mas é claro que os bancos iam se alavancar, porque não é o banco que se alavanca, é o diretor do banco você tem que dividir o banco em várias partes. Tem o banco, tá, que é muito bom para a sociedade. Tem o credor do banco, que é quem deposita dinheiro no banco, que deve também ser defendido pelo governo. Agora, tem os banqueiros, que são aqueles que dirigem, que são os donos dos bancos, tá? Não o acionista minoritário, mas tanto o banqueiro quanto o acionista minoritário tem que ser punido. E, principalmente, o dirigente do banco, o diretor do banco, o presidente do banco, como é que chama? Conselho administrativo do banco. Então você tem que separar banco do administrador do banco. Então aquele moral hazard lá que está falando, o risco moral, você tem que punir quem tem que ser punido. Se você punir o banco, a sociedade vai ser punida. Se você der uma lidinha nesse livro aqui, A Economia das Fraudes Inocentes, você vai ver que um diretor de uma empresa, ele não administra a empresa de acordo com os interesses da empresa. Ele administra a empresa de acordo com os interesses dele ou de quem o colocou lá, que nem sempre é a empresa, às vezes é os próprios empregados. Então, há um sério conflito de interesse. Os dirigentes do banco administram de acordo com o interesse deles, ou então, pelo menos, de quem botou eles lá para poder defender algum interesse, em conflito com o interesse dos bancos, tá? Dos credores, dos banqueiros, dos acionistas e da sociedade. Então, é por isso que o governo tem que entrar regulamentando isso, porque senão dá uma zebra desgraçada. Deixar o banco quebrar, o que acontece? Você vai punir os credores do banco, tá? Os depositantes, os inocentes, e a sociedade como um todo. Então não é a solução deixar o banco quebrar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar medida preventiva para não deixar o banco chegar a ponto de quebrar. E como é que se faz isso? Se faz como está se fazendo aqui no Brasil. Você coloca normas, tá, para conter os bancos. Por exemplo, o Guido Mantega agora colocou IOF sobre derivativos, proibiu a contratação de empréstimo com prazo menor de 1 ano, tá, não é proibir, se tributa. Então você começa a jogar areia na engrenagem para o mercado não ir tão rápido na subida. Você não pode deixar o mercado solto. Então tem jeito de fazer isso, tá? É questão de não se dobrar às exigências do mercado. E depois, se de tudo escarpar alguma coisa, o que você tem que fazer? Tem que fazer igual fizeram com o Pan-Americano. Você salva o banco e os credores, mas você tem que punir os banqueiros, tá? Talvez o Silvio Santos até poderia ter sido mais punido. Os dirigentes estão respondendo na Polícia Federal, os do Pan-Americano.
o acionista tem que perder também um pouco para ele saber aonde que ele coloca o dinheiro dele. Então tem jeito de fazer, mas tem que fazer com inteligência e separar a criança da água para não jogar a água do banho junto com a criança fora. E eu faço um desafio para o rapaz que fez comentário e a todos vocês. Eu quero saber um país que deixou os bancos quebrar e que o trem tenha dado certo. Não funciona deixar o banco quebrar. Você tem que punir o banqueiro e não o banco. Falou, moçada? É isso que é risco moral.